Olá, gente. Recebemos hoje no programa Olhar de Líder do Broadcast, Wilson Ferreira, que acabou de assumir a presidência da BR, assumiu no dia 16 de março, assim que saiu da Eletrobras. Na Eletrobras, ele foi o responsável por todo o processo de preparação da empresa para a privatização. A parte dele ele fez, né, Wilson? Agora a privatização, isso a gente vai ter que esperar para saber quando vai vir. Obrigada, Wilson, por participar do nosso programa. Prazer estar com vocês aqui, Irani. Muito obrigado pelo Então, convite. imagina. Então, na Eletrobras você tinha uma missão muito específica, que era exatamente essa, preparar a empresa para a privatização. Qual que é a sua missão agora na BR? Você saiu da energia elétrica, foi para os combustíveis. Qual a sua missão na BR? Bom, a primeira é aprender o negócio, né? Eu estava acostumado com outro negócio que a gente estava até falando, que era em regime de monopólio, né? E esse é um regime de concorrência muito forte, né? Então, a primeira coisa é me acostumar com essa dinâmica desse setor, que é um setor fascinante na minha avaliação, e um setor que tem desafios ainda maiores do que os que a gente enfrenta no dia a dia, porque nós vivemos aqui a chamada perspectiva da transição energética, né? Então, o primeiro objetivo que eu estou nos colocando aqui junto com a diretoria é ter um entendimento claro dessa transição energética e os impactos que ela traz, evidentemente, no negócio que a BR desenvolve. A BR é uma player desse setor na área de distribuição. Nós temos aqui, somos o líder em número de revendedores de postos de gasolina, somos aquele que vende o maior volume de combustíveis, né? E temos também uma relação muito importante com o chamado B2B, o Business to Business, que é uma relação direto com grandes consumidores, né? Com grandes clientes, né? Então, a primeira coisa é avaliar exatamente, porque a gente sabe que o mundo tá focado hoje, né, essa consciência ambiental, a agenda de ESG é uma agenda cada vez mais persistente, né, importante que seja assim persistente. Isso demonstra a consciência coletiva em relação ao nosso planeta e, obviamente, em cima desta perspectiva, nós temos que avaliar como, de um lado, essa transição afeta os negócios atuais da BR e a gente, obviamente, olhando estratégia, de que maneira nós poderemos continuar a ser um parceiro de negócios dos nossos mais de 8 mil postos, dos nossos mais de 7 mil clientes, dos nossos mais de 30 milhões de consumidores dos postos, para que a gente possa atender as necessidades energéticas desse grupo. Evidentemente, uma agenda importante, a BR é uma empresa recém-privatizada, então já houve um trabalho muito bem feito aqui, a companhia já teve avanços importantes em termos de produtividade, custos, etc. E o que a gente entende também, a gente ainda tem oportunidades. Então, eu, em breve aqui, anunciarei aqui que tenho trabalhado com a diretoria no sentido de a gente colocar esta agenda com um senso de urgência maior e concluir esse processo de tal maneira que a companhia termine esse ano aqui como não só a líder de mercado em termos de volume, mas também ser a líder de eficiência desse mercado. Então, é uma outra agenda importante. E, em terceiro lugar, eu acho que é fundamental, é a agenda de transformação. Quer dizer, essa transição energética exige da gente uma evolução na nossa cultura organizacional, seja pelo fato de ela ser recém-privatizada, seja pelo fato que ela tem desafios de competitividade à frente, né, de posicionamento, inclusive. Então, nós também trabalharemos aqui com a equipe no sentido de promover esse avanço cultural na nossa BR. Essas são eu diria assim, as três principais agendas que a gente deve empreender ao longo dos próximos tempos. Sim. Antes de você chegar à BR, a BR tinha acabado de comprar uma comercializadora de energia, a Targus. O início a entrada da BR nesse segmento, vocês já estão operando no mercado livre de energia. Como é que vai ser essa transição? Como é que vai ser essa presença da BR também na energia elétrica? Isso já é parte. Veja, se a gente olhar a transição energética de uma forma muito, eu vou dizer assim, muito simplista nesse momento,
Os combustíveis mais pesados devem, com o tempo, serem substituídos, principalmente pelo gás natural. E na sequência disso, a tendência dos processos que a gente tem, dos processos industriais, principalmente, são da economia ser cada vez mais eletrificada. Então, o nosso ingresso via Targus nesse segmento já é para atender a essa certeza que nós temos de que a sociedade vai ser cada vez mais elétrica, ela é cada vez mais dependente de eletricidade, e nós temos que, como parceiro de negócio, como eu falei, dessa enorme rede, tanto de revendedores, postos de gasolina, quanto de grandes consumidores, nós temos que ter esse energético para agir da mesma forma que fazemos hoje. Nós somos uma empresa com uma capacidade financeira muito grande, então podemos comprar volumes maiores, temos capacidade de balanço para comprar em longo prazo e poder atender essas necessidades de forma bastante competitiva. Então, na área de energia elétrica, o nosso primeiro movimento é via Targus, que nós já estamos oferecendo, inclusive, para a nossa rede de postos, porque um dos temas importantes é que a gente consiga, na nossa rede, sermos uma rede diferenciada sob o ponto de vista da energia que utilizamos, né? Então, a Targus já tem se empenhado em oferecer. Nós fizemos um evento na semana retrasada com todas as revendas no Brasil, um evento bacana online, chegamos a ter 4.000 pessoas conectadas no nosso evento, e uma das alternativas que nós estamos oferecendo é exatamente essa, e a gente poder alimentar. Hoje a área de energia permite que a gente faça essas ofertas por intermédio das comercializadoras, e nós já estamos fazendo isso com os nossos postos de gasolina, de tal maneira que eles também possam ostentar isso, que já é uma marca da BR. A BR é reconhecida como uma empresa sustentável, é uma das poucas que está no ISE, o ano passado foi pela segunda vez, e é reconhecida por práticas sustentáveis. Então, também na nossa rede de postos de gasolina, nós vamos estar oferecendo essas alternativas. Daí você vai nadar de braçada, né, Wilson? Porque nesse segmento você tem o total domínio. Foi esse um dos motivos de você ir para a BR, para dar uma encorpada nesse projeto também de energia? Eu acho, Irani, que nessa área de energia, não é aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos vivendo, de fato, uma transição. E a transição não é só na via do energético, né? Porque você vai poder falar também que mais à frente, principalmente para a parte de mobilidade, você vai ter não só os carros elétricos, mas também os carros a hidrogênio. Então, há uma transformação muito grande. Eu tenho um fascínio por essa questão dessa transição voltada para a energia elétrica. E acho que também, né, no sentido da desregulamentação, o que está acontecendo hoje, né, e a gente vê isso em diversos setores, é uma prevalência do cliente, do consumidor, com um conjunto de ofertas que ele não tinha até então. Não tinha até então porque havia muita regulamentação. Os setores estão sendo desregulamentados para permitir um processo de competição que beneficie os clientes não só no tipo de oferta mais customizada que eles possam receber, mas também uma oferta financeiramente mais conveniente a ele. Então, essas duas transformações, eu certamente tenho muito mais chance de experimentar aqui na BR, que é uma empresa que já está num setor que é bastante competitivo e que a gente entende vai ser ainda mais, e, obviamente, tentando trazer experiências que eu tive no passado. Eu trabalhei 40 anos no setor elétrico, então, seguramente, a gente entende alguma coisa disso, mas, no caso específico da BR, nós estamos apenas começando. É uma jornada grande e é uma jornada importante que a gente tem avaliações. Nós temos aqui, eu sempre digo, nessa agenda do ESG, né, que está determinando pela parte ambiental essas transformações, mas também a gente tem uma agenda social para desenvolver, temos uma agenda de governança para desenvolver. E aqui também um fascínio importante da minha vinda para a BR, né? Você sabe que eu defendi por muitos anos aqui a formação de uma corporação, no caso da Eletrobras, e a BR já é uma corporação, né?
A BR é uma empresa já privatizada, com capital pulverizado, não tem um controlador definido, né? Então, a parte privada do conjunto de acionistas dela é que está orientando isso. Teve um trabalho importante na área do Conselho de Administração, na seleção dos 9 conselheiros. Temos um conselho invejável aqui, sob o ponto de vista da qualificação de cada um dos membros, da complementariedade, da organização que eles já se estabeleceram, criando os comitês de assessoramento a esse conselho, para fazer com que o nosso processo de decisão seja transparente, seja assertivo. Então, isso me fascina, até porque, aí das convicções pessoais que tenho, né, o mundo vai se desenvolver, em termos do seu crescimento, em torno das corporações, né? As corporações serão muito importantes. Hoje, as maiores empresas do mundo são corporações de capital pulverizado. Então, é a melhor forma de se juntar gente qualificada para desenvolver estratégias assertivas e com processos de decisão bastante equilibrados. Ela é pulverizada, mas ainda tem uma parte significativa para a Petrobras, né? Que a Petrobras pretende, pelo menos pretendia, né, se desfazer dessa fatia, 37,5%. Você acha que é possível que isso aconteça ainda esse ano? Ou com a mudança no comando da Petrobras vai haver alguma mudança nesse tipo de política? Não, eu acho, veja, a Petrobras tem um projeto, né, de longo prazo, né, o que a gente nas estatais chama de plano diretor de negócios e gestão, os PDNGs, e nele consta exatamente a estratégia dela no sentido dos desinvestimentos, onde se enquadra não só as refinarias, como parte já de acordos que ela fez, inclusive com o CAI, como de participações como a nossa, né? Então, sem dúvida, eu vou marcar com o general. O general tomou posse ontem, o general Nunes Silva, mas é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, e até porque trabalhamos juntos, ele como diretor-geral da Itaipu e eu como conselheiro de Itaipu, então temos uma relação ao longo dos últimos 2 anos, então é uma pessoa que eu confio. Eu quero ter oportunidade brevemente de me sentar com ele e obviamente, ter essa definição que você está observando. A Petrobras se manifestou o ano passado favorável a esse processo, né? Nós tivemos, infelizmente, por força da própria pandemia, uma depreciação das ações em todo o Brasil, toda a Bolsa na B3. Essa recuperação está ocorrendo agora e nós entendemos que já há uma condição de preço atrativo para que a Petrobras venha fazer esse movimento. E obviamente, eu pretendo estar com o general para discutir essa alternativa com ele. Você não conversou com ele desde que ele foi indicado para o cargo? Não, eu conversei algumas vezes, muito mais para saudá-lo, e até para encorajá-lo, né? Porque ele estava com ele. Não, porque é uma mudança de setor, né? Ele estava lá em Itaipu, setor elétrico, uma empresa que ele fez um trabalho excepcional, assim, de redução de custos, etc. Então, uma agenda que eu também tinha, a gente tinha muita identidade, porque eu tinha uma agenda semelhante para fazer na Eletrobras, e a Itaipu, a Eletrobras tem 50% de Itaipu, então aquele ativo era muito importante para nós. Então, nós estávamos bastante alinhados nesta agenda lá. E os dois, coincidentemente, no prazo de 1 mês, estão mudando aqui. Eu mudei há 1 mês atrás, ele desde ontem. Saímos do setor elétrico, viemos para o setor de óleo e gás. Desafios diferentes, tudo novo, né? Então, a gente quando a gente se conversa, fala muito mais em cima desses desafios. Mas, óbvio, temos uma agenda convergente. A Petrobras é o principal fornecedor da BR, então, evidentemente, ajuda muito ter uma boa relação entre os dois presidentes, e tem agendas que são convergentes de interesse da própria Petrobras. A Petrobras tem um projeto de redução da sua dívida, né, que já vem há algum tempo. Esse trabalho foi muito bem feito, inclusive pela gestão do Roberto. A gente teve a infelicidade da pandemia que atrasou um pouco os planos, mas isso é plano para a Petrobras, e a gente entende, e a gente, enquanto BR, é quem pode, de alguma forma, auxiliar a companhia, né,
na prestação de informações para que ele possa fazer bem feita essa venda. Então, eu estarei com ele me oferecendo, colocando a BR à disposição para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, daquela que crie mais valor à Petrobras e à própria BR. Ainda esse ano, provavelmente? Olha, o mercado de capitais, ele, por incrível assim, ele tem, nós estamos com a Bolsa de Valores a 120 mil pontos, né? Então, há uma expectativa muito importante aqui, com o avanço das vacinas, de uma retomada econômica, e isso tem sustentado, de alguma maneira, essas altas. Os valores que a Petrobras chegou a sinalizar lá atrás, para o valor das ações, a gente está praticamente no caminho de atingi-los, quer dizer, então eu entendo que sim, né, há muito interesse no case da BR, seja pelo que ela já conseguiu, seja pelo aquilo que a gente imagina possa obter a partir de agora nessa gestão que estamos fazendo. Bom. Wilson, me diz uma coisa, para a BR, no seu entendimento, o que vai significar sair desse guarda-chuva da Petrobras, mesmo ela hoje já tendo um perfil privado, mas o que vai significar sair do guarda-chuva de uma estatal? Olha, a estatal, na verdade, tem um interesse hoje apenas econômico e financeiro na BR. Né? A relação que se estabelece entre Petrobras e BR é uma relação de um dos maiores fornecedores de combustível do mundo para o maior comprador de combustível aqui no Brasil. Essa relação ela não tem mais nenhuma configuração de empresa estatal. Isso tinha até a Petrobras vender o segundo stake que ela tinha aqui na companhia, que gerou a privatização. Desde então, a relação é uma relação de fornecedor e de comprador, e é uma relação de grande respeito entre os dois, porque essa dupla é importante para o conjunto dos resultados das duas empresas, né? Então, é uma relação pautada por confiança, por transparência, sem dúvida nenhuma, assim, de grande respeito, porque no nosso caso aqui, é o nosso maior fornecedor. Uhum. Então, nós temos aqui interesse em que essa relação seja cada vez mais profícua para ambos os lados. Então, nós mantemos um relacionamento muito próximo, como é próprio de empresas que têm essa característica, e um volume financeiro bastante grande, né? Então, lembrar que, por exemplo, a própria BR é uma empresa que fatura 100 bilhões de reais por ano. Então, uma grande medida aqui, uma boa parte disso é comprado da própria Petrobras. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que interessa também a Petrobras que a BR seja cada vez mais eficiente, que seus processos decisórios sejam cada vez mais transparentes, assertivos, para que ela possa... É bom para ela ter um comprador, né, dos seus produtos com nível de qualidade percebida e reconhecimento que tem a BR. Uhum. Mas mesmo essa relação, a gente também está caminhando para uma mudança, né? Porque a Petrobras vendendo metade do parque de refino, já começou lá na Bahia com a venda da refinaria, também vai ter uma mudança nesse sentido para o setor de distribuição e para a BR, em particular. O que vai significar ter metade do parque de refino já fora da Petrobras, já no setor privado? Isso vai aumentar a competição do setor, né? Esse processo, estrategicamente, foi definido para dar ao setor de óleo e gás muito maior competitividade. O monopólio, quase monopólio que a Petrobras exercia, ele impunha, de alguma maneira, algum tipo de restrição a esse processo mais eficiente sob a ótica de competição. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai aumentar a competição, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí até respondendo a tua pergunta em relação à Petrobras, a importância da venda, a BR hoje não pode sequer participar de um processo competitivo nessas refinarias, porque ela tem a Petrobras ainda detém uma participação relevante nela. Nós só poderíamos pensar
numa operação como essa, como tem sido colocada, das que já estão à venda, no momento que a gente não tiver a participação relevante que temos hoje de Petrobras. Então, isso também é um upside potencial para depois da operação de follow-on da Petrobras aqui. Seriam novas parcerias, então, para a BR. Claro, claro. Veja, são empresas que caminharam, pelo menos no caso da BR, caminharam juntas há 50 anos. Né? Então, evidentemente, tem uma relação importante e eu acho que de confiança nas duas partes que enseja a gente amplificar isso no futuro. Até a questão do preço dos combustíveis vai recair menos sobre a Petrobras, tendo um mercado mais diversificado aqui, né? Agora, voltando um pouquinho sobre essa transição energética, voltando ao assunto lá que você estava falando da Targus e tal, a gente pode esperar para esse ano também novas incursões da BR nesse setor elétrico, novas compras? Nós estamos avaliando isso, claro. Né? Esse setor, por exemplo, o setor das comercializadoras, que você fez referência, é um setor que tem hoje, eu vou te falar, Irani, eu participei como presidente da CPFL, da criação de uma das primeiras 10 comercializadoras. Hoje nós já devemos ter quase 1.000 operando no mercado. Então, é um setor que foi crescendo, dada a perspectiva que se tem desse segmento da desregulamentação, da abertura do mercado. Então, eu não tenho dúvida que também, em algum momento, ele vai ser consolidado. O que nós estamos fazendo hoje é ter uma clareza maior da estratégia que a Targus vai desenvolver para que a gente possa, de alguma maneira, criar valor utilizando a energia elétrica. Então, nós faremos isso aqui, estamos estudando, e, obviamente, a empresa tem uma grande capacidade financeira, o que pode permitir a ela, em função dessa estratégia, também ser um player que vai adquirir ou consolidar parte desse negócio, tá certo? Mas, nesse momento aqui, a ideia, a Targus está conosco muito recentemente, fortalecê-la, né? E nós já estamos fazendo operações, já estamos oferecendo, como eu falei, produtos da Targus aos nossos revendedores, e imaginamos poder criar pacotes para que a gente possa também trabalhar junto aos nossos grandes consumidores. Vai ser um ano bem movimentado na BR, né? Pelo que eu estou vendo. Vai ser. E do outro lado, algum desinvestimento à vista? A empresa que você encontrou já é uma empresa que você diz que está enxuta também em relação a pessoal? Como está a situação na BR? Não, a gente já tinha, veja, nós já tínhamos algumas, eu diria assim, a maior parte do trabalho certamente foi feita, mas como eu sempre falo para o pessoal, né, custo, aprendi isso com o Antônio Hermílio, custo é que nem unha, você tem que estar sempre vigilante, e nós estamos também. A própria empresa já tinha trabalhos em curso, que nós estamos concluindo agora, concluindo no sentido da identificação desses potenciais e começando a sua execução. Existe ainda algum custo para ser cortado, sem dúvida nenhuma, e existe também, como você citou, dizer, a BR tem um conjunto de ativos talvez desproporcionalmente maior aos seus volumes do que os seus concorrentes. Então, existem também otimizações a serem feitas sob a ótica dos ativos em operação. E nós estamos também trabalhando nesta avaliação. Então, existem certamente alternativas de desinvestimento que nós faremos. Só para a gente terminar, que a gente está chegando aqui já no final, vou fazer uma última pergunta e abrir para a sua consideração final. Você estava falando em relação à eficiência da BR, como a BR é líder de mercado e quer aumentar a sua eficiência. A gente pode entender isso como uma rentabilidade da empresa que ainda não está equiparada aos competidores? Sim, na verdade, uma métrica importante desse setor é o EBITDA oferido por metro cúbico de combustível que você vende. A gente evoluiu bastante e chegamos bem próximos dos nossos competidores. A gente imagina que, por ser o maior player do setor, que a gente deva ser também o mais eficiente, potencializando as nossas vantagens de escala, né?
Isso aqui é feito na cadeia de custos da companhia, de custos de pessoal, de material, de serviço terceiro, de outros. Nós temos bastante desses custos aqui na empresa e obviamente, temos ainda otimizações que já estavam em curso, que a gente imagina agora, um pouco da agenda que a gente tem falado, colocar um senso de urgência para terminar com essas ações e podermos agora realmente nos orientar, como eu falei, por essa agenda, porque eu sempre coloco, Irani, que você não pode se limitar na sua avaliação estratégica a olhar exclusivamente custos. Você tem que olhar também perspectiva de ser mais eficiente nas suas receitas, né? Uhum. Então, aqui também, a diversificação dos nossos produtos, pois nós temos uma linha, por exemplo, de lubrificantes excepcional, é líder de mercado, mas ela pode crescer também. Então, você tem que olhar também a perspectiva de que os seus produtos possam ser fruto de pricing, fruto de estratégias de marketing comercial, aumentados os seus volumes. Isso, quando a gente fala de margem em reais por metro cúbico, então você tem que se preocupar em aumentar os seus volumes e, obviamente, também diminuir os seus custos. Isso que vai fazer com que a sua margem por metro cúbico seja maior que os seus concorrentes. E essa é a nossa ambição. Alguma meta de redução desse custo? Não, nós não temos meta ainda. Eu devo me posicionar sobre isso, como eu falei, quando a gente anunciar agora o resultado do nosso primeiro trimestre. Nós não estamos falando de coisas disruptivas, porque essa disrupção já foi feita pelo meu antecessor e acho que um trabalho que foi muito bem feito. Mas nós ainda temos o que fazer e essa é a perspectiva que eu vou compartilhar. Então tá, Wilson, eu te agradeço muito a sua participação aqui no programa e te desejo muito boa sorte aí no comando da BR, viu? Muito obrigado, viu, Irani? Foi um prazer grande estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. E obviamente, conte conosco aqui para sempre, que essa história da BR está apenas começando. Opa! Nós estamos criando aqui um player que vai ser um agente fundamental, não só na continuidade do trabalho que tem hoje, na missão que tem hoje, na marca que ostenta, muito reconhecido, mas especialmente como um parceiro energético para a sociedade brasileira, os mais de 30 milhões de pessoas que circulam pelas nossas revendas e os mais de 7 mil grandes consumidores que interagem com a BR. Nós seremos esse parceiro aqui, uma empresa muito alinhada com esses novos tempos, e eu espero que seja, de novo, um sinônimo do ESG na área de óleo e gás. Tudo bem, e o podcast vai estar aqui para noticiar, viu? Tamo junto. Obrigada.